bem-vindos a mais uma edição, que é a sexta do Festival Mental. Agradecer estar aqui. Portanto, nós vamos continuando as sessões do dia de hoje. Esta já vai ser a quarta. Passamos ao M-Debate. Como sabem, vamos falar aqui de saúde digital. E por isso eu vou chamar ao palco, pela ordem que eu tenho aqui, Fernando Alvim. Obrigada por estares aqui connosco. Um grande aplauso, por favor, a Fernando Alvim. José Maria Alves Pereira, que é associado sénior de Abreu Advogados. Vamos falar aqui também da parte legal e de advogados. E de advogados, ou seja. Miguel Oliveira, membro da OPP, Ordem dos Psicólogos Portugueses. Obviamente, no festival destes faz todo o sentido. Saúde digital, o que é que se passa, o que é que não passa, uma vez na net, sempre na net, verdade ou falso, podemos sair, podemos como houve sugestão aqui da Abreu Advogados, de ser alguma vez esquecidos, uma vez que estivemos na net, é possível o esquecimento, há como nos livrar disso, a proteção dos menores também na net, as crianças e os bebés, as fotografias divulgadas e que não escolhem nem pedem para lá estar nas redes sociais. Há muito para falar esta noite aqui. E para isso e para moderar, obviamente, vou chamar ao palco agora a Alexandra, a quem eu vou passar o microfone, ou se calhar acho que não preciso, não é? Não é preciso. Alexandra Costa, a vossa moderadora. Okay. Ora, muito boa noite a todos. Temos aqui alguns longos minutos de boa conversa e vamos falar de saúde digital, vamos falar do direito ao esquecimento, vamos falar do problema das redes sociais e tendo em conta que falamos de direito, a primeira pergunta terá obrigatoriamente de ser para o advogado que está presente aqui. Zé Maria, o que é que efetivamente diz a lei no que concerne ao esquecimento? Boa noite. Antes de mais, queria dar os meus parabéns por esta iniciativa e agradecer o convite para participar neste painel. Antes de falar do direito ao esquecimento, queria começar por explicar um bocadinho como é que funciona o processo de tratamento de dados, porque é importante para definir em que termos é que se pode recorrer a esse direito ao esquecimento. Uma entidade, um responsável pelo tratamento, vamos pegar no caso uma rede social, tem que ter uma finalidade para tratar os dados da pessoa que se inscreve nessa rede social. Obviamente, uma rede social pretende disponibilizar um serviço, que é um serviço de partilha de informações, de fotografias, e por esse motivo precisa então de tratar os dados pessoais dessa pessoa. Portanto, não está aqui em causa um consentimento que a pessoa fornece à plataforma para que ela trate, porque esta plataforma trate os dados pessoais, mas sim uma contrapartida no âmbito de uma execução de um contrato, que é os termos e condições que têm como base a relação entre o utilizador e aquelas letras pequeninas que ninguém lê. Exatamente, exceto eu, que sou obrigado a ler porque é o meu trabalho. Entretanto, eu não sei se quiserem interromper, não sei se será esta a dinâmica, se tiverem alguma dúvida. Portanto, tem que existir uma finalidade. E, após ser definida a finalidade, o fundamento, que é a questão da execução do contrato ou do consentimento. Neste caso, o fundamento será então a execução do contrato, os termos e condições que ninguém lê. Passamos então ao direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento provém do direito ao pagamento. É um desdobramento do direito ao pagamento. O que é que o direito ao pagamento diz? Se não existir já motivo para que os dados sejam tratados, a pessoa, o titular dos dados, tem o direito de pedir que a entidade que trata esses dados os apague. Ou seja, apague os dados que detém dessa própria pessoa nas suas bases de dados, por exemplo. Desdobramento, direito ao esquecimento, pedir que de ser esquecido. E o que é que isto implica? Que o responsável pelo tratamento comunique com todas as entidades com quem partilhou esses dados e peça para que essas entidades também procedam ao pagamento desses dados. Daí o ser esquecido. Juridicamente é isto. E não parece complicado. É fazer um pedido. A parte operacional é que é muito mais complicado. Exatamente. A internet, como estávamos a falar há pouco, não esquece. E eu, se partilho uma fotografia minha no Facebook, a probabilidade de alguém pegar nessa fotografia, fazer um download ou fazer uma repartilha, digamos assim, é elevada. Portanto, também é difícil tecnicamente que as redes sociais controlem toda esta partilha consequente da informação. Portanto, juridicamente não parece difícil, ainda que existam algumas questões que podem limitar o direito ao esquecimento, por exemplo, a liberdade de expressão. Pode limitar o direito ao pagamento, se tiver em causa a liberdade de expressão de uma pessoa, que partilhou, por exemplo, uma fotografia de outra, e essa pessoa, o titular da imagem,
pedir o apagamento dessa fotografia, se tiver em causa uma limitação do direito à liberdade de expressão de outra pessoa, pode haver aqui um conflito de direitos que impossibilite então o exercício do direito. Mas, basicamente, são estes os contornos legais. É que nós vivemos numa altura em que partilhamos tudo. Quem aqui não tem amigos que partilha desde a que horas acordou, o que é que tomou ao pequeno almoço, a fotografia do almoço, não é? Estamos aqui a falar de... É um mundo novo, estamos a adquirir uma nova personalidade. Miguel, o que é que... É uma nova cultura que estamos aqui a assistir? Boa noite, obrigado pelo convite e parabéns pela esta iniciativa. Sim, é uma nova cultura. Eu gostava de começar por vos dizer, da minha forma enviesada como psicólogo, a maneira como eu leio estas questões, que são questões muito pertinentes, das questões do direito ao esquecimento. E eu vejo isto como um problema de relação. Nós vivemos num mundo altamente tecnológico e isso fez com que milénios de formas de comunicarmos e interagirmos com os outros mudassem drasticamente. E a tecnologia fez duas coisas, ou pelo menos trouxe aqui duas dimensões. Primeiro, colocou um mediador naquilo que são as relações, ou seja, normalmente nós hoje para comunicarmos, nós por dia se calhar comunicamos mais vezes e com mais gente através do mediador, seja o computador, o e-mail, o telefone, o que quer que seja, do que pessoalmente, na maior parte dos casos. E de segundo, é uma questão de relação por si. E isto para mim parece mesmo muito importante, porque pelo menos a percepção que eu vou tendo é que nós não temos a clara noção de quem é que é o interlocutor que está do outro lado. Nós hoje em dia temos a tecnologia com tecnologias inteligentes que, pela primeira vez na nossa história como espécie, tem uma característica que nós nunca encontramos antes, que é inteligente. E não é só inteligente, é inteligente, aprende a um ritmo muito mais rápido que nós, consegue estabelecer padrões como nós e consegue nos conhecer. E nós muitas das vezes nessa interação agimos como se fosse um objeto inanimado. E muitas das vezes tem este tipo de problemas, que é, nós estamos a pensar que ninguém vai ver, que não vai ficar... É um bocadinho quase aquele sentimento que acontece nas casas do Big Brother, que eles sabem que estão a ser filmados, mas mesmo assim há uma altura em que o nosso foco de atenção desliga e... Há uma influência na nossa psíquica, não é? Parece que publicamos algo à espera de quando é que vai aparecer o primeiro like. Sim, depois há esta questão que foi uma nova forma de recíproco. Se calhar o Alvin aqui poderá depois dar aqui uma Eu já nota tinha aqui sobre uma perguntinha preparada para o Alvin. Mas é só muito uma... por aí, não é? Estou aqui para analisar tudo. Mas eu gostava só de fazer uma pergunta ao Alvin, que é... Sim. Uma das coisas que mudou foi estas coisas que estavam a falar os likes como forma de gratificação versus as palmas como forma de gratificação. E tu, como pessoa que tem estas duas dimensões, se consegues perceber que os likes também são uma forma de gratificação e que podem, muitas vezes até... Sendo que eu acho que os likes mais facilmente podem ser corrompidos do que as palmas. Se bem que podem existir sempre palmas de cortesia, não é? Mas o que se verifica muitas vezes é perceberes que alguém com muito talento não tem muitos likes. E nós, de certeza que já apanhamos várias pessoas conhecidas e que percebemos que nas redes sociais não têm grande expressão, porque não criam o chamado engagement, porque se calhar não gostam de partilhar, não é? Sei lá, não é coisa que me dê particular prazer acordar e partilhar imediatamente o meu pequeno almoço, acho que nunca o fiz. Mas a verdade é que eu próprio sinto, porque estou na comunicação social, muito ligado ao humor, sinto que tenho que ter redes sociais fortes para poder comunicar, porque senão vou-me tornando irrelevante. E no fundo, esse é o grande medo de todos, no meu meio, não é? Que é se tornarem irrelevantes. No meu meio e em todos. As pessoas querem tornar-se relevantes. Não deixa de ser curioso. Nós estamos aqui a discutir o direito de ser esquecido, quando eu acho que a grande maioria das pessoas querem ser lembrado, não é? As pessoas que querem ser esquecidas é porque cometeram algo
do qual não se orgulham, não é? Ou cometeram, ou tiveram um episódio mau, não é? E é por isso que querem apagá-lo com todo É quase como com se toda a não razão. existe se eu estiver presente nas redes e de forma ativa e contínua. Sim, e eu conheço alguns casos de pessoas que tiveram incidentes, sei lá, de imagens que não queriam ver publicadas e que basicamente estavam ali num grande sarilho. Era quase impossível apagar aquela imagem estava em circulação e a partir desse momento o que muitas pessoas, sei de um caso que a da altura essa imagem já estava em circulação, essa pessoa colocou um processo contra desconhecidos, porque não sabia quem é que tinha, e depois na polícia, a polícia judiciária neste caso, o que disse é: pode continuar com este processo, continuando com o processo contra desconhecidos, não é? Ela tinha 1 ou 2 suspeitos que podiam ter feito aquilo, mas a verdade é que, honestamente, havia um sítio onde isto tinha acontecido, honestamente o que disse a Polícia Judiciária é: nós aconselhamos a que desista do processo, porque quanto mais vezes a Polícia Judiciária desta terra onde isto aconteceu vir, as probabilidades de alguém começar a comentar, até agora isso não aconteceu, portanto, passado 1 ano, aconselharam a pessoa a desistir. E desistiu. Queria pegar aqui em 2 coisas que o Alvin estava a dizer. A questão de só as pessoas que fizeram algo de mal é que querem ser esquecidas. Foi um caso, não se pode dizer que tenha sido algo de mal, que foi um dos grandes casos que levou a ser falado do direito ao esquecimento, foi um senhor que intentou uma ação contra a Google. E esse senhor, não sei precisar o tempo, mas há 10 anos atrás, tinha tido dívidas à Segurança Social. E deveria ser uma pessoa que era conhecida e na pesquisa do Google aparecia a pessoa X teve dívidas à Segurança Social. E, envolvidos 10 anos, o senhor entendeu, fez um pedido à Google, quer que eliminem todas as referências à minha pessoa e a essa notícia. E naquele caso, a discussão era: será que esta notícia tem um interesse público derivado da pessoa ter dívidas à Segurança Social, alguém queira contratar com aquela pessoa e faz um background check e quer saber, versus o direito ao pagamento. Neste caso entendeu-se que, tendo em consideração que a dívida já estava saldada, que já tinham decorridos os 10 anos, que o direito ao pagamento sobrepunha-se a este interesse público. Portanto, é a questão de: eu fiz algo, não se pode dizer que neste caso seja de mal, mas tenho algo do meu passado que eu quero esconder e então exerce esse direito ao pagamento. Relativamente à segunda situação da partilha de fotografias, que é algo que hoje em dia acontece numa base extremamente regular, as pessoas têm mais do que uma opção. Nem sempre a opção, se calhar, mais prática é recorrer à polícia. Não porque a polícia é ineficiente, não é isso que eu estou a dizer, mas é porque as plataformas têm mecanismos próprios desenvolvidos para isso, que é receber queixas das pessoas que entendem que o seu direito, neste caso à imagem, pode estar aqui uma prática criminal em causa, de difamação ou de devassa da vida privada, e reportam essa situação às redes sociais, que a partir desse momento, e isto já não são regras de proteção de dados, mas de comércio eletrónico, a partir do momento que têm uma denúncia credível de que pode estar a ser cometido um crime ou um acto ilícito na sua rede social, devem investigar. E se de facto existir ali uma elevada probabilidade da conduta ser ilegal, devem retirar o conteúdo. Cá está, mas o problema é que o conteúdo já foi disseminado pela rede, entretanto, claro, e já está num ponto sem retorno, não é? Mas eu queria pegar uma coisa que tu mencionaste, que tem a ver com a queixa contra desconhecidos. Há muito a ideia de que eu na internet estou escondida, sou uma anónima, posso dizer aquilo que bem quero. Não é bem assim? Não, mas também a lei do cibercrime define com alguma especificidade as situações em que as redes sociais devem fornecer os dados. E muitas vezes as burocracias tendem a atrasar a identificação. E depois é a parte técnica, é difícil. As pessoas às vezes utilizam VPNs, utilizam nomes falsos, vão a um cibercafé para publicar os conteúdos e é difícil identificar quem é que de facto fez a publicação. E depois é a questão da disseminação. Já houve tanta partilha que às tantas quem partilha também comete um crime, mas já são tantas pessoas que é difícil, por exemplo, no WhatsApp, estar a identificar todas as pessoas que partilharam uma fotografia pessoa da vida privada, digamos. Sim, estamos assim. aqui a falar de 2 possíveis situações. Uma em que alguém voluntariamente partilhou algo, se calhar enganou-se na pessoa, ou essa pessoa a quem enviou acabou por disseminar a informação.
ou alguém que partilhou uma fotografia de outra pessoa por um motivo assim não muito bom. E isto tudo depois, propagando-se, tem o seu impacto a nível psicológico e físico nas pessoas. Miguel. Sim, eu trabalho, sou psicólogo escolar, trabalho num agrupamento de escolas, trabalho com jovens desde os 5 anos até aos 18 e isto é um problema muito grande entre eles. Mas é um problema em que a forma como resolver não é... Não há uma solução única. Não há e acima de tudo fácil e vocês vão explicar, vão perceber muitas vezes isto. Muitas das vezes eu vou falar de uma coisa que é muito sensível. Primeiro, eu acho que era essencial que a aprendizagem, que a escola funcionasse como motor para que eles pudessem ser cidadãos digitais, coisa que acontece, quase que não acontece, ok? E o que é importante? Muitos deles não sabem que é proibido partilhar uma mensagem, não, uma fotografia que não é deles. Eles não sabem disso. E muitas das vezes acontecem aqueles casos mais complicados, que são os dos nudes, que são as fotografias nuas que são partilhadas, mas que, para quem está fora da relação, obviamente é uma coisa muito grave, porque a maior parte deles até são menores, e obviamente que é crime, e quando nós sabemos, isto leva a que a própria, no nosso caso, a GNR entre em ação, mas entre os próprios, não é isso que acontece, ou seja, é quase como que se os miúdos fossem uma prova de amor, não é? Coisa que depois esta geração que somos nós não consegue perceber. E há aqui depois uma dificuldade nesta coisa que é de nós dizermos estamos a fazer qualquer coisa de ilegal, nem é sequer de mal, não vamos pôr a questão moral, é ilegal partilhar isto. Mas para eles aquilo é uma forma, é um token of love. Há um desencontro de valores. Há um desencontro de valores. Até porque nós chamamos muitas das vezes que eles são nativos digitais, eles não são nativos digitais, eles são órfãos digitais, que é uma coisa muito diferente. Eles tiveram que aprender por eles próprios a trabalhar e a navegar nesta realidade completamente diferente. O feedback que a nossa geração pode dar para quem que nunca teve é pouco, porque são eles realmente a primeira geração que estão a passar por este conjunto de problemas que são realmente bastante problemáticos e que têm um impacto muito grande na saúde psicológica, não é? E isso torna com que, por vezes, a ação não seja tão pronta e muitas vezes seja até mais difícil de aplicar do que à partida poderia ser previsível. Eu acho que há aqui uma questão também que importa de falarmos, que é a internet tem que ter regras, como quase tudo, não é? Eu acho que 2 ou 3 regras básicas tem que ter, porque sendo uma espécie de no man's land, com essas vantagens que tem todas, na verdade fica difícil controlar esse tipo de situações, sei lá, se todos nós nos recordarmos no início dos telemóveis, até há bem pouco tempo, havia a possibilidade, ainda há, das pessoas ligarem de forma anónima, não é? E depois, à medida que os anos se foram sucedendo, as pessoas deixaram de atender as chamadas anónimas, não é? Hoje em dia, quase ninguém, eu por acaso atento que sou curioso, mas a grande maioria das pessoas não atende as chamadas anónimas. E se calhar isso vai acontecer com o tempo, vai acontecer também na internet, que é não ligares a algo que é anónimo. Se bem que isto depois também tem aqui um problema, não é? É que eu vejo sobretudo o anonimato com desconfiança. Mas sempre foi assim, desde o Mirk, que estava lá gostosa não sei quê, nunca falava com ela. Estás a falar de algo para a geração mais nova, é chinês. Pois, o Mirk era uma sala de chat em que ninguém dava a cara e eu nunca olhava aquilo sempre com desconfiança, lá está. E eu acho que se calhar já sei, mas há uma parte boa nisto. O anonimato também serve para denunciar que uma situação anómala, grave, não é? Que alguém dando a cara nunca poderia fazê-lo, não é? Portanto, também se perderia isto, isso seria complicado, porque se não se perdesse isto, eu achava que até devia haver, se calhar até já há uma rede social em que todas as pessoas se identificam
com o cartão de cidadão. Pronto, e estão ali e toda a gente tem lá a sua fotografia verdadeira, não há Photoshop nessa rede social. E tu tens uma perspectiva um bocadinho mais abrangente, porque tens o teu perfil pessoal, tens um perfil da tua profissão e provavelmente, sendo uma personalidade, uma figura pública, tens páginas de fãs ou algo assim do género. Portanto, tu tens de lidar com algo que nós, cidadãos individuais, não temos de lidar. Eu não tenho página de fãs, mas Temos que criar uma então. mas tenho também, se Agora quiser. coloco a questão no outro prisma. A internet tem regras, é um facto. Ainda que seja difícil, se calhar, Mas em não algumas- parece, não é? algumas situações controlar, porque é de facto difícil, mas tem. A questão de controlar os perfis das pessoas, eu coloco noutra perspectiva. Aí tenho a certeza que grande parte da geração mais nova ia insurgir-se contra isso porque entendiam que estavam a ser controlados. Que a sua liberdade de expressão estava a ser controlada. Pois é possível. Existe muita queixa que as redes sociais nos controlam. Temos aqui A partir do momento em que exigiriam dados como o cartão de cidadão e o NIF para verificar se sou de facto eu, imagino que houvesse uma revolução Temos aqui um conflito de leis e de direitos. e acima de tudo de interesses e direitos, que é o meu direito de participar sem ter que estar a justificar quem é que eu sou, porque é que eu estou ali. Eu sou livre, eu vou para o Facebook, porque é o mesmo que dizer, as regras da internet não funcionam. Eu também poderia dizer o Código Penal que condena a morte não funciona, porque de facto as pessoas continuam a matar outras pessoas. As regras existem, verdade. às vezes as pessoas não estão... Eu tenho uma ideia revolucionária. De vez em quando vou Quero ouvir. Minha ideia revolucionária é esta. Eu de vez em quando vou brincar para o Tinder e o que acontece muito no Tinder é que há muitos perfis que são... Como direi? É, sei lá, uma planície alentejana, estão a ver? Não, um perfil é mesmo, uma planície alentejana, ou um arbusto, não é? Ou, sei lá, o Oceano Atlântico, é esse perfil. Bruna, e depois é o Oceano Atlântico. Ok. E nada a mostrar em relação a isto. Agora, o que eu acho é que a Bruna, que apresenta o Oceano Atlântico, deve falar com o Carlos, que é o Oceano Pacífico. Estás a ver a ideia? Tipo, não pode falar com um humano que dê cara e que esteja ali a dar, não é? Portanto, fala-se de a pessoa que tem um arbusto. Fala, com certeza que fala, mas fala com outros arbustos. Não é? Então há outros arbustos que querem falar, dá o Luís, o José, que é um arbusto também, e então falam, os arbustos falam com outros arbustos. Da mesma forma que os anónimos deviam falar só com anónimos, não tinham possibilidade de falar com perfis verdadeiros. Era a minha solução para o mundo. Percebo, aí já será mais uma questão de definição da própria rede social, definir essas regras. Por exemplo, se pretendes comunicar de forma anónima, só comunicas com pessoas que estejam a comunicar de forma anónima. Nada contra. Sim. Eu gostava de voltar um bocadinho aqui ao Miguel. Deixa-me só dizer uma coisa. Ok, avança então. As regras funcionam sempre todas muito bem, desde que não existam humanos lá misturados. Sim, bom, nós os humanos estragamos porque tudo, já sabemos. Eu vou-vos dar um exemplo. O Código da Estrada é uma coisa que está bem definida, existe um conjunto de regras e mesmo assim há pouco tempo há uma campanha aí a passar de que com este tipo de comportamento que nós estamos a ter irão morrer, eu não sei se são 6, se são 60 mil pessoas, mas percebo que são 6 mil pessoas que irão perder a vida se nós continuarmos a ter este tipo de comportamento. E a questão aqui é o comportamento, o problema não está nas regras, o problema está que quem é que... Eu sou do Porto e obviamente o exemplo que tenho para dar é mais a circunvalação, que o Alvin também deve conhecer. É um sítio que até se pode andar a 70, 80 e andar a 50 é uma tortura. Parece que uma pessoa vai parado, não é? Não respeitar aquilo, obviamente que depois pode, mas é uma questão comportamental, não é um problema das regras. É um problema, digo eu, de nós podermos apostar naquilo que é a literacia, no que são a aprendizagem, o ensino para melhores modelos, para que os comportamentos possam realmente ir de encontro às regras, porque senão andamos sempre a mudar as regras, como se as regras muitas vezes tivessem a culpa, e não, a maior parte das vezes são as pessoas que não cumprem o que as regras têm para nos... Mas eu gostaria que tu falasses um pouco sobre, estamos aqui a falar de cenários, e tradicionalmente vamos para os cenários mais negros, porque se estiveres preparado para o cenário negro, estás preparado para todo e qualquer cenário, pelo menos à partida. Quando falamos deste tipo de cenários, de partilhas indevidas nas redes sociais de algo da nossa imagem, por exemplo, ou de uma difamação, que impacto é que tem nas pessoas? Qual é o pior cenário possível e o cenário que normalmente ocorre?
o pior cenário possível. Acho que vocês todos têm a noção que infelizmente acontece, são questões ligadas ao suicídio, a tentativas de suicídio. Isso é sempre quando as coisas chegam ao extremo, ou quando o próprio ou a própria percepciona a situação de uma tal forma que acha que não tem nenhuma saída para ir. E aí temos uma parte do que é o extremo. Mas a questão aqui tem muito a ver com esta noção de que a exposição é tamanha, a velocidade a que as coisas hoje correm é tão grande. Deixem-me fazer este exercício convosco. Se calhar não consigo ver qual é que é a média de idades de quem é que está desse lado, mas eu nasci em 75 e portanto, eu tive o primeiro telemóvel, já andava na faculdade. Portanto, há um conjunto de coisas, como qualquer adolescente de 14, 15 anos, que fiz as minhas coisas que foram mais estúpidas, mais coisas parvoíce da adolescência. E contá-las, se eu vos contasse, vocês eram capazes de, se calhar, até achar graça. Se aquilo tivesse ficado filmado e eu vos mostrasse, provavelmente alguns não iriam achar tão graça, iam fazer uma interpretação diferente, se calhar não ouviam intuação, portanto. E hoje em dia esta geração tem aqui um peso bastante grande para carregar, que é tudo deixa uma pegada. E isto faz com que eles tenham que ser mais conscientes. Mas também quando tudo deixa uma pegada, não é? Nós não É um bocadinho como o Big Brother, a da altura não te lembras que estás a ser filmado. Exatamente. Mas em breve, o próximo Presidente da República se calhar vai ter vídeos no TikTok. Já tem. Não, e quando Se calhar já tem, não é? Não, O atual já tem vídeos no TikTok. vi há Quando pouco falamos tempo de umas pessoas que jovens, fizeram. quando falamos de jovens, falamos de adolescente, falamos de seres humanos que ainda estão em formação. Eles nem se apercebem do que é que estão a fazer e das consequências daquilo que estão a fazer. E eles são a cobaia disto. Mas também há aqui uma coisa. Desculpa, imagina, essas coisas que terás feito, fiquei curioso, mas repara, a pessoa que as fez tinha 18 anos. Essa pessoa já não é essa pessoa, já não és essa pessoa. Sim. Não é? Portanto, as pessoas vão perceber que é um puto com 18 anos que está a fazer uma alarvidade qualquer e que tu agora tens 45 e que já não és aquela pessoa. Não é? Acho que tem que haver esta interpretação, senão vamos ficar sempre colados ali reféns do passado, não é? Depende depois como é que as coisas são E usadas. estávamos todos tramados, não é? Porque ninguém tem o cadastro limpo, não é? Eu não tenho o meu. Nós fizemos todas as neiras. Mas é uma pressão extraordinária. E hoje em dia, com tudo aquilo que muitas vezes pode advir de más representações, de más partilhas, torna que hoje, principalmente os jovens, estejam num processo, sejam eles a culpar. Portanto, nós ainda crescemos com alguns alicerces que nos permitiram e não foi tão repentino como com eles. Eles já nasceram com isto e eles é que estão a tentar navegar neste mundo que é altamente diferente do nosso. Mas isso dá-nos a nós, a geração mais velha, dá-nos a nós alguma proteção face a estes problemas ou, pelo contrário, torna-nos mais vulneráveis? Depende. Eu acho que nos torna mais vulneráveis à medida que nós caminhamos para o futuro. Ou seja, pelo menos a maneira como eu vejo isto, nós não estamos tão preparados como eles estão para lidar com estas situações. E nós estamos a caminhar para um futuro cada vez mais tecnológico. Portanto, eles estão mais à frente para lidar com essas coisas do que nós, que têm mais experiência, sempre viveram aí. Nesta perspectiva, eu acho que quanto mais tempo passar, mais adaptados estarão eles e nós ainda estaremos com esta conversa que estamos a ter agora, que no nosso tempo é que era, porque as coisas falávamos por telemóvel e atrás da minha porta do quarto e tinha todos os números dos meus amigos e ligava para lá para eles. Portanto, isto são historinhas muito, muito bonitas, mas hoje em dia, se existe a possibilidade de eu, que moro a 300 km deste local, estar aqui a falar convosco e poder estar amanhã, é graças a esta evolução tecnológica. Portanto, que nos permite também fazer um conjunto de coisas muito positivas como esta, e isso também é muito... Acho que é uma das partes positivas de aquilo que é a nossa relação com a tecnologia nos permite ter. Deixem-me só... eu fiz. Desliguei. Não, estás a ouvir. Ok.
Eu acho que se calhar no futuro vai haver uma tecnologia que te permite, imagina, no exato momento em que queres retirar da internet uma imagem, sabe, isso já acontece no WhatsApp quando queres apagar uma imagem, que ele diz para todos ou só para ti. Imagina que esse para todos é para todos que têm. E Pois, faz assim e expiras em todos os... Mas o WhatsApp permite-te guardar a imagem antes da pessoa apagar. Tu podes ter Exato. a funcionalidade de automaticamente descarregar as coisas. Se tiveres isso feito, bem podes apagar que a outra pessoa já descarregou. Mas era um sistema muito futurista que ia mesmo essa coisa que estava arquivado também. E apagava. É fazer o pitch para a ideia. Bom, o futuro vem aí. Tipo, alguém Não vai sei se inventar uma coisa destas. tecnicamente não será bastante complicado. Acredito. E mesmo juridicamente iria implicar que todas as organizações tivessem uma tecnologia de controle de dados biométricos das feições da pessoa e estarem constantemente a fazer um scan a toda a rede. Também coloca alguns... Isso sim é que é o autêntico Big Brother. Exatamente, A exatamente. partida está cada vez mais rápida. Essa é que é, Sim, é, que é a verdade. E Mas eu gostava agora de pegar aqui uma coisa. Temos estado a falar de vida social. Mas as redes e a partilha e a abertura dos nossos perfis nas redes, independentemente da rede, também pode ter consequências a nível profissional, porque há cada vez mais empresas que, quando estão a recrutar, vão fazer uma pesquisa nas redes. E os nossos atos pessoais, aparentemente inocentes, ou pelo menos quando se partilha, supostamente são inocentes, podem depois também ter consequências. Que sim, podem, claro, mas por regra a entidade patronal não deve nem pedir, nem fazer investigações relativas à vida privada Não do deve. candidato ou do trabalhador. Não pode, de acordo com as regras, se faz, pode fazer, e são de facto situações difíceis de controlar, mas para além das redes sociais, é o mesmo que numa entrevista o candidato ser questionado que clube é que é, se no caso de uma senhora se pretende engravidar, se está grávida, são tudo questões que não se podem fazer. ou como é que é a sua vida social, não é? Exatamente, exatamente. Claro que as redes sociais fornecem uma janela para as entidades patronais terem acesso à informação de maneira muito mais fácil. Mas aí voltamos a entrar na questão das pessoas estarem dispostas a partilhar a vida privada de forma voluntária e gratuita. Às vezes não são as pessoas, às vezes são os amigos que partilham e nos Sim. identificam sem nós Não, mas, autorizarmos. por exemplo, eu falo do meu caso pessoal. Eu tenho redes sociais, mas tenho as definições de privacidade definidas para só os meus amigos verem os conteúdos e eu tenho que rever todos os conteúdos que são colocados sobre mim. Obviamente que se alguém colocar uma fotografia minha sem me fazer o tag, eu não vou saber. É um risco, claro, mas também é mais difícil de alguém ser chamado a atenção que essa fotografia minha está lá, porque não está associada a mim. Portanto, também depende muito das definições que as pessoas decidem implementar. Sim, estamos aqui a falar de duas coisas essenciais. Ponto número 1, as letras pequeninas que ninguém lê, as regras de definição, Mas hoje em as dia- regras de segurança e privacidade que até podemos definir, mas que à medida que vão sendo feitas atualizações, raramente alguém vai lá verificar outra vez. E isso sim pode complicar as coisas. Sim, mas a legislação caminha no sentido de cada vez mais facilitar a vida ao utilizador. Por exemplo, a questão dos cookies. Há pouco estávamos a falar, vejo um produto, logo a seguir sou inundado de anúncios sobre esse produto. Em princípio, nós aceitámos que aquilo acontecesse, porque aceitámos os cookies. Muitas vezes está dissimulada a maneira como nós aceitamos os cookies. Espera aí, nós aceitamos porque queremos ver ali naquele instante aquele conteúdo e é a única forma de avançarmos. Queremos ver É sem uma pagar. coisa muito desonesta. Isso- Eu aceito tudo. Estou cheio de cookies. Isso, em princípio, não é permitido, mas também se pode usar o navegador em modo privado, que à partida não instala os Ah, é? cookies. Sim, mas ok. aí entramos Sim. depois numa outra coisa que estávamos aqui a falar no intervalo, que é com a parte da gratificação. Há cada vez mais pessoas que aceitam o acesso aos seus dados pessoais em troca de qualquer coisa. 50% Os de dados desconto em funcionam algo, como, ou uma como prenda, contrapartida, ou sim, algo do sim. género. Eu já vi sites que dizem e subscreve a nossa newsletter e recebe 20% de desconto na primeira encomenda. Isso depois também depende do que é que a pessoa está disposta a dar. Eu, por exemplo, não me importo de, se estou a pesquisar uma coisa que tenho interesse, que de certa maneira me sejam mostrados anúncios sobre essa coisa que eu tenho interesse, porque às vezes até recebo promoções boas. Depois, se calhar, não tenho interesse de ser inundado durante os 2 meses seguintes com coisas sobre esse assunto, mas também tenho a possibilidade de ir ao browser e apagar os cookies e, em princípio, isso deixa de acontecer. Agora, é questão, peço desculpa, e há pouco estava a falar de saber quem é o interlocutor dos nossos dados, é a questão da transparência, da plataforma se identificar
e de dizer porque é que estamos a usar, porque é que estão a utilizar os dados e como é que eu me posso opor, nem tanto o direito ao esquecimento, opor esse tratamento de dados. O que é que eu posso fazer, por exemplo, em termos técnicos, como é que eu posso retirar os cookies, como é que devo agir, se vou às definições, se tenho uma opção na própria plataforma. Tudo uma questão de transparência, nesse caso. E estamos aqui a falar do direito ao esquecimento de pessoas vivas, não é? E quando morrem? Quando morrem, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, vulgarmente conhecido por RGPD, não regula o tratamento de dados de pessoas falecidas, mas abre a porta a que cada Estado-membro defina a proteção. A lei nacional define que os direitos de imagem, por exemplo, podem ser exercidos pelos herdeiros ou por pessoa que seja definida pelo falecido. Portanto, funciona basicamente como herança e a pessoa, por exemplo, um filho deve se identificar junto à rede social e solicitar o apagamento das imagens, por exemplo. Isso é bastante interessante, porque quando eu vi este tema e falaram sobre a questão do direito ao esquecimento, eu faço parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses e numa daquilo que são as minhas atribuições é a ligação entre a psicologia e a tecnologia. E uma das coisas que nós temos começado a ver é que existem agora uns programas que dá para pegar na pegada digital das pessoas, ou seja, quando as pessoas morrem, até pode ser em vida, mas normalmente morrem, e capturar toda aquela informação, treiná-la e fazer com que um chatbot faça com que ele tenha basicamente, ou ele ou ela, uma ressurreição digital e que possam comunicar com ele. Se vocês acham que isto é algo de ficção científica, se quiserem fazer isso, cheguem a casa e vão ao site da Réplica com capa, que já tem 10 milhões de utilizadores e que faz mesmo isso. Vocês podem criar um amigo digital ou uma namorado digital. Ou seja, esta questão de nós pegarmos, por exemplo, daqui por 100 anos, será que o meu bisneto vai poder pegar na minha pegada digital e criar um algoritmo e comunicar comigo? Isto não é ficção científica, isto é um problema até a nível e quando eu penso em direito ao esquecimento é isto. Isto ainda não tem a minha opinião não está formada, mas deve haver o direito ao esquecimento, a dizer assim, eu não quero que os meus dados sirvam para nada, para servir, para alimentar este tipo de tecnologia, não é? ou quero, pronto, mas pelo menos haver a possibilidade de não o fazer, e isto tem grandes implicações no luto, mas também tem implicações positivas na questão da solidão. Portanto, não há aqui respostas certas. Nós ainda estamos a caminhar para a construção deste futuro, que às vezes é distópico, outras vezes é brilhante, mas que nós não conhecemos todas as suas implicações neste momento, mas que é muito desafiante. Eu confesso que não conheço essa plataforma, mas vou ver. O Eternine também, que é de um português, que nos promete a vida eterna. Reencarnação digital. Portanto, não, estou a adorar, e, sobretudo, de certeza que isso já existe, não estou a pensar nesse site ou nessa aplicação para pessoas que já tenham morrido, mas estou a pensar num site, de certeza que já existe, em que tu constróis uma pessoa ideal, não é? Réplica. É isso? Sim, vai ver. Mas podes pôr conhecimentos de história, conhecimentos de geografia, queres que seja culto a nível musical e cinematográfico, e este aqui cheio de dados e é o teu amigo virtual e tu falas com... Isso vai acontecer, não é? Vocês não sentem que o Do contacto Benfica. entre humanos está a mudar e quase que a desaparecer? Nós quase que comunicamos mais com máquinas ou com outras pessoas via máquina, mas o contacto humano, o contacto pessoal entre humanos está como que a desaparecer. Não acho que... Não sei se... Não sei. As pessoas têm sempre... Nós em Portugal ainda temos uma cultura muito de falar, de tocar, mas isso nota-se em culturas como as culturas asiáticas, a China, o Japão, os Estados Unidos, onde não há essa aproximação entre pessoas, já se começa a notar isso. Sim, eu queria só pegar no tema da criação de um personagem. Acho que também é importante clarificar que nem tudo são dados pessoais. Um dado pessoal é algo que nos permite identificar uma pessoa. Portanto, um dado pessoal para mim pode ser um dado para mim pode ser um dado pessoal, para o Miguel não. Por exemplo, se o Alvin viver numa rua, numa casa amarela, e alguém disser que aconteceu algo na rua X na casa amarela,
Se eu souber qual Alvin vive lá, para mim é um dado pessoal. O Miguel pode não fazer ideia quem é que vive lá, portanto não é um dado pessoal. Portanto, se eu colocar dados numa plataforma e criar um personagem, se isso não identifica nenhuma pessoa singular, então não está aqui em questão proteção de dados pessoais. Podemos partir para, eventualmente, questão do chatbot, de eu comunicar com uma personagem de inteligência artificial e, eventualmente, num nível acima da tomada de decisões automatizadas, mais uma vez, com recurso à inteligência artificial, com base na análise dos meus dados pessoais. Por exemplo, no pedido de um empréstimo. Automaticamente eu insiro os meus dados pessoais e o banco toma uma decisão exclusivamente automatizada. Isto é uma decisão automatizada que a lei prevê uma proteção da pessoa pedir que essa decisão seja revista de uma forma humana, ou seja, analisado por um ser humano. Estava a ver, Miguel, tu estás assim a abanar a cabeça, queres comentar? Desta parte não, uma parte mais técnica. Não, mas na parte quando eu mencionei a mudança na interação entre A mudança nós. na interação. De repente começamos todos aqui a falar de inteligência artificial, quase, não é? É assim, a verdade é que quando falamos de saúde digital, a tecnologia é uma parte importante e nós caminhamos cada vez mais para a utilização da inteligência artificial praticamente em toda a nossa vida. O que eu acho é que a tecnologia vai nos servir também para este direito ao esquecimento que nós estamos a falar, que é, estamos em 2022, possivelmente em 2030 já existirão mecanismos muito mais competentes e céleres para num caso em que seja necessário e que a pessoa queira ser esquecida, ser mais rápido, digo eu. Porque esse é o problema, que é o tempo que demora até ser... O dano é muito rápido a ocorrer. Porque, por exemplo, o Miguel estava a falar nos seus 18 anos, nas 14, nas situações que passou. Mas acredito que fosse um círculo muito mais fechado. Neste momento, partilha-se uma fotografia no Porto e, passado um minuto, a fotografia está a ser partilhada com pessoas no Algarve que nem conhecem a pessoa visada, mas essa pessoa está a ser atingida por essa partilha. Isso é verdade. Portanto, o dano é difícil de controlar e depois, do ponto de vista psicológico, de recuperar. Sim, entramos agora aqui numa coisa chamada bullying, não é? Que hoje em dia tem uma abrangência muito maior de quando nós... Zé Marito, se calhar não, és um bocadinho mais novinho. 90, sou de 90, se calhar. Mas nós, era completamente diferente, porque no nosso tempo... A coisa ficava ali na escola, não é? Era mais ali na escola. Exatamente, era um círculo fechado. De amigos. Hoje em dia não, hoje em dia tudo acontece no digital e atinge uma escala mundial, pode atingir uma escala Acho mundial. que o Miguel te pode abordar, acho que antigamente se calhar o bullying era muito mais físico e hoje em dia é muito mais psicológico, se calhar. Tem tendência a ser esse perfil. Mas eu, antes de começar, e de todo que não quero ser mal entendido, mas nós temos que ter sempre muito cuidado quando utilizamos, pelo menos, o termo bullying, o termo técnico de bullying. Para haver um diagnóstico de bullying é preciso um conjunto de critérios. E um dos critérios é que seja perpetuado pela mesma pessoa ou entidade, pelo menos ao longo de 6 meses. Portanto, são critérios para nós definirmos isto é bullying. Obviamente que há muitas coisas que acontecem que têm um impacto maior do que bullying, as pessoas chamam até de bullying para simplificar e para chamar a atenção. Não quer dizer que sejam menos violentas ou que não haja muitas de pura maldade, não é? Mas o que acontece é esta questão de nós estarmos expostos, o que vocês estavam há um pouco a dizer, de que aquilo que me acontece agora, nós temos a noção que pode ser visto por... Hoje já estamos nos milhões de pessoas, não é? É algo que é bastante assustador, porque isso faz com que o nosso grau de exposição aumente e com isso também o nosso medo, não é? Ou seja, mas isto anda muito de mão dada com um sentimento exatamente inverso, que é quando acontece um sucesso, por exemplo, daqueles vídeos virais positivos, uma música que chega aos 100 milhões, rapidamente também tem a parte positiva. A questão da exposição aqui é muito importante para a forma como nós depois vamos lidar com a ameaça, ou no caso contrário, quando são reforços até positivos. Há como uma desumanização. Enquanto que antes, quando se insultava alguém
era na cara da pessoa e percebia-se qual era o efeito que esse insulto tinha. Hoje em dia é através de um comentário no Facebook, no TikTok ou noutra rede qualquer, e não se vê o efeito que aquilo tem. A questão da desumanização é mesmo essa, e é facilmente perceptível. Por isso é que eu comecei por dizer que um dos impactos tem a ver com a questão da nossa realidade mediada. O mediador cria a desumanização no sentido que nós não vemos outra pessoa. Muitas das vezes não temos a noção de que do outro lado do teclado daquela mensagem, daquele conjunto de letras, está uma pessoa. E agora deixem-me fazer um parênteses. É muito provável que esteja uma pessoa, porque nós estamos a ter agora também aqui esta questão dos bots, ou seja, que são agentes sintéticos, ou seja, que não são pessoas que são programadas para inflacionarem e, portanto, aí muitas das vezes não é uma pessoa que está do outro lado, não é? Mas pelo menos da nossa parte, se nós pensarmos que na maioria das vezes quem está do outro lado é uma pessoa e que pode ter tido um dia mau, que pode ter percebido mal aquilo, pode aqui tantas coisas, a capa do anonimato dá para fazer este tipo de coisas. E isto tem a ver com a questão de nós termos um mediador. Porque se nós estivéssemos se estivéssemos a pessoa à frente, eu arrisco-me a dizer que 95%, 96% das vezes não tínhamos coragem de fazer ou de dizer muitas das coisas que escrevemos. Vamos cá ver, eu acho que sempre que tu vês um comentário de ódio nas redes sociais, não quer dizer que isto seja uma coisa taxativa, mas acho que essa pessoa que escreve esse comentário, normalmente a vida não lhe está a correr bem. E daí a estar no Chega, na Igreja Universal do Reino de Deus, é um passo, parece-me. É facílimo, não é? As pessoas inscreverem-se numa coisa dessas porque é quase um statement. A vida não me está a correr bem, portanto, agora é isto. Não acredito que alguém vá para a net deixar comentários odiosos de forma frequente e que tenha uma vida que seja normal e que corra bem. Eu não acredito nisso. Alvin, e as figuras públicas normalmente são um dos alvos preferidos desse tipo de pessoas. Eu não sou muito alvo, mas também não... Não sei que és tu, estou a dizer as figuras Fico um públicas. bocado surpreendido, gostava de ter um bocadinho mais de date. Estou a dizer as figuras públicas, não és tu em particular. Pois, não sei, mas também não... Não sei porque, mas eu também não vou para ali defender assim, temas assim muito fraturantes. Gosto de falar mais sobre o cotidiano, da vida em geral, do que propriamente daquele... Sim, mas qual é a tua visão sobre esse aspecto? Eu não estou a dizer que tu és vítima disso. Eu estou a dizer as figuras públicas, no geral, tradicionalmente Sim, são... claro, estão mais expostas, não é? É a regra de 3 simples. Quanto mais pessoas tiveres a seguirem, obviamente que a probabilidade de teres alguém que não goste de ti ou que critica alguma coisa é enorme. Acho que as pessoas estão muito sensíveis, não é? Aliás, este festival mental veio calhar, e parabéns por isso, porque nunca como agora, se discutiu tanto a saúde mental das pessoas. Havia um estigma que, bem, ainda existe, mas que está a ser feito um bom trabalho, e aí as pessoas com mediatismo podem também ajudar. Sei lá, vi o Avilés a dar uma entrevista no Expresso a dizer que a psicoterapia o tinha salvo. Vi o José Neves da Fundação José Neves, da Farfetch, a dizer que há 10 anos que fazia psicoterapia. Muitas figuras públicas hoje em dia, até é trendy, não é? Hoje em dia que já há discussões de psicólogos. Portanto, qual é o meu psicólogo, qual é o teu? No fundo, eu acho que essa questão, depois com a entrada em cena da pandemia, acho que veio agravar tudo isto e sem dúvida que é um dos temas na ordem do dia, não é? Os psicólogos, no fundo, foram um dos grandes vencedores. E o takeaway. Sim, porque tradicionalmente as pessoas dizem é uma figura pública, portanto posso dizer tudo o que eu quiser. Não é bem assim. Não, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o facto de seres uma figura pública tens uma maior responsabilidade também. Não, as pessoas dizem, ela é uma figura pública, eu posso dizer o que quiser, porque ela é uma figura pública. Não vai ouvir, não é? Está ali, é exposta. E tu mencionaste as pessoas que têm vindo a dar, a explicar e a trazer ao de cima essas situações. E uma coisa que eu também tenho notado, e mais lá fora, porque isso acontece mais, por exemplo, nos Estados Unidos, figuras públicas já questionarem e afirmarem que não é bom e não se deve
Não é por ela ou ele ser uma figura pública que as pessoas podem dizer tudo e mais alguma coisa. E eu acho que sim, se todos nós nos começarmos a insurgir contra o que de mal está a acontecer, talvez a pouco e pouco, muito devagar, as coisas comecem a mudar um bocadinho. Sim, eu concordo contigo, mas nem sempre é fácil. E depois a grande teoria é: deves ou não responder a um insulto, por exemplo, na tua rede? E eu pessoalmente não respondo. Também não tenho muitos, mas quando tenho, não respondo. Vejo ali, ok, eu vou responder a um insulto. Não, quando muito bloqueio logo, retiro a pessoa. Qual é a ação que minimiza o impacto? É não responder e Eu penso sempre eventualmente que, continuar a repara, insistir ou responder e... Não, tu estás sempre a pensar, isso é um bocadinho enviar antidemocrático, não é? É um bocado antidemocrático agora tirares um comentário só porque não é um elogio da tua rede, não é? Mas a verdade é que não queres que ninguém entre na tua casa e te trate mal. Pronto, é esse o princípio. Eu acho que a minha página, seja do Instagram ou do Facebook, é a minha casa. As pessoas podem criticar, não podem insultar. E esse é um problema. A maioria das pessoas não encara, não associa, não faz essa associação entre o meu perfil ou página como sendo a minha casa. Não é? Eu acho que as pessoas não diferenciam a vida real entre a vida nas redes sociais, porque o insulto é um insulto para efeitos jurídicos, seja cara a cara ou numa rede social. Juridicamente, eu falo só do ponto de vista jurídico, é exatamente a mesma coisa. O que é muito mais fácil o que estávamos a falar, ofender atrás de uma máscara, digamos assim, ou de um perfil fechado com uma fotografia de umas plantas ou o que seja, que não nos permite identificar, ou o mar, ou o oceano, sim. que não nos permite identificar quem é que preferiu essa ofensa. Mas isso sempre aconteceu. O anonimato, eu acho que é desde o início da humanidade, não é? Quantas e quantas pessoas foram mortas por pessoas que nunca viriam a ser descobertas, não é? Atentados. A ETA não fazia isso, né? Sei lá, tantas organizações terroristas que usaram o anonimato, tu não sabes nunca quem foi. Né? Estamos a falar de matar pessoas, por enquanto agora nas redes sociais ainda não se matam, digo eu, não se matam pessoas, mas usa-se o anonimato e por vezes. Outro dia estava a falar da moda do cancelamento, não é? Sei lá, um caso, o Kevin Spacey, ok? O caso remonta a 20 anos. Já nem sei o que é, houve uma cena do abuso gravíssimo e tal, sei que sim, senhor. O Kevin Spacey deve ser punido. Mas, deve ser punido, tem que haver aí uma regra, estás a ver? Eu acho que deve ser punido quanto tempo? É a vida toda agora? Ok, houve aquele incidente. Mesmo a pessoa que roubou, o Isaltino Moraes, roubou, não sei o quê, foi provado. Foi preso 1 ano. Depois voltou e ganhou outra vez. E muito bem, a Câmara do Eiras cumpriu o seu castigo. Veio Kevin Spacey. Teve lá a cena muito grave. Sim, senhor. Quanto tempo é que Kevin Spacey tem que ficar fora da cena de representação? O castigo é de 3 anos, porque já está ali uma regra para nele. Isso penso que se prende muito com a questão do julgamento público. Porque qualquer pessoa, uma figura pública, é constituída arguida num processo, que não quer dizer nada, em termos jurídicos não quer dizer que seja culpada, e o julgamento público é logo aquela pessoa é culpada. Claro, e já está. Pronto. Já está. É para toda a vida. Mas, possivelmente, no âmbito do processo, até muitas vezes são absolvidos. Mas a questão é que as redes sociais já fizeram o julgamento. Mas é que deixem-me só aqui, porque achei interessante, Alvin, falares agora desta questão do anonimato, porque tem a ver muito com a questão da forma como nós relacionamos. Se nós recuarmos aqui um bocadinho ao início da conversa, estavas a falar de algumas coisas que realmente são importantes do ponto de vista do anonimato, que permite fazer coisas positivas. Agora estamos a falar do anonimato, o que nos permite das coisas negativas. E é esta coisa que nós gostamos. A internet muitas vezes tem esta coisa de simplificação das coisas, e as coisas não são simples. A questão do anonimato tem coisas positivas, conforme afirmaste há um pouco, e tem coisas negativas, conforme agora afirmaste. E esta coisa de ser a situação e o contexto aqui muitas vezes é que faltam à internet. É de que forma é que as pessoas podem analisar a informação, porque não têm uma informação, é aquilo que lá estava a mensagem, sem contexto, e nós muitas vezes sem contexto caímos na esparrela de sermos injustos, de sermos maus, de sermos piores pessoas, não é? Vamos aqui agora olhar um bocadinho para a audiência, saber se eventualmente alguém quererá fazer alguma pergunta. É aproveitar. A partir dos 18 anos, a pessoa tem capacidade jurídica, portanto, pode exercer os seus direitos livremente e de forma voluntária. E processar os pais. Mas pronto, não vamos tão longe.
O impacto psicológico, deixo aqui para o meu colega de painel, legalmente, era o que eu estava a dizer, é chegar junto da rede social e, como titular dos dados e como pessoa maior, exercer o meu direito ao esquecimento e pedir que essas fotografias sejam eliminadas. Tem que se identificar as fotografias todas, e que é difícil, mas tecnicamente a rede social também não tem a responsabilidade de verificar se todas as fotografias que estão na sua base de dados, aquela pessoa consta da fotografia ou não. A pessoa é que tem que identificar, se não estiver já identificada, porque se tiver um tag é fácil para a rede social identificar, obviamente. Se não tiver, é muito mais difícil estar a identificar se a pessoa consta ou não da fotografia. Muitas vezes, grande parte desta audiência, ou eu, estamos em alguma fotografia numa rede social de uma pessoa que não conhecemos, ou porque estávamos a jantar na mesa ao lado, ou porque estávamos a passar, e aí é quase impossível eu exercer o meu direito ao pagamento relativamente a essa fotografia, por motivos técnicos. Claro que se eu conseguir identificar e não tiver preenchida a exceção de eu tirar uma fotografia de uma pessoa que esteja enquadrada num espaço público, por exemplo, na rua, então aí posso exercer o meu direito ao pagamento. Se eu, por exemplo, aparecer no canto da fotografia sem ser o foco da fotografia, em princípio está preenchida a exceção de que eu posso tirar a fotografia dessa pessoa, porque aí está, a pessoa não é o foco da fotografia, porque senão ninguém poderia tirar fotografias na rua. Em princípio, se é relativamente às fotografias que os pais publicaram, será mais fácil porque estão no perfil dos pais. É a questão que estávamos a falar da disseminação do... Sim, eu percebo, mas enquanto que eu pedir a uma rede social para apagar, por exemplo, o meu nome completo, é mais fácil, porque se calhar, isto falando em termos técnicos que eu não domino, é mais fácil fazer uma pesquisa pelo nome e fazer o match entre mim e aquele nome, pode haver uma pessoa com o mesmo nome que eu, e verificamos, corresponde de facto ao Zé Maria. Outra questão é ver todas as fotografias em que o Zé Maria apareceu, mas não está identificado. E eu como Zé Maria, também não sei, como estava a dizer, posso estar em fotografias que eu nem tenho conhecimento que foram publicadas. Nesse caso, é tentar procurar nos perfis dos meus conhecidos e dos meus familiares que partilharam as minhas fotografias em bebê e identificar e pedir o direito ao pagamento, se não tiverem já identificadas. Não, obviamente que há a proteção de menores na medida em que a fotografia, por exemplo, constitua conteúdo pornográfico. O pai é livre de publicar uma fotografia do filho ou com ele ou Mas é responsável por ela. Exatamente. Claro. Também é responsável pelo... Exatamente. Portanto, se obviamente houver uma fotografia... Eu tenho quase a certeza que uma rede social, se for partilhar uma fotografia de uma criança bebé sem roupa, com elevada probabilidade a rede social, passado 2 dias, vai eliminar o conteúdo. Sim, é bloqueado. Em princípio. Portanto, agora, se é uma fotografia em que o bebê muitas vezes se vê, as pessoas por acaso têm muito esse cuidado hoje em dia, que é colocar, por exemplo, um emoji na cara dos filhos, porque não gostam de partilhar a cara para proteger. Portanto, de facto é tudo uma questão subjetiva e vista caso a caso, é impossível dar uma resposta para todas as situações. Miguel, não sei se queres falar um bocadinho do impacto, uma vez que também foi uma das sobre a questões parte mencionadas. do impacto psicológico, se nós formos aqui um bocadinho empáticos, que é uma das nossas características que parece estar a diminuir, e se nós nos colocamos no ponto de vista de alguém que por acaso tem 18 anos e que vê que toda a sua o seu corpo e que não pode fazer nada, obviamente que é desesperante. Como vimos a nível legal, nós não conseguimos perceber lá, não conseguimos fazer muito, e isso faz com que a probabilidade das pessoas ficarem mais desesperadas, mais infelizes, aumente. No entanto, há sempre o que nós chamamos de fatores protetores. E muitos fatores protetores até têm a ver com a própria personalidade. Por exemplo, se uma pessoa até mais extrovertida até pode arranjar um mecanismo aqui de coping de gozar com aquilo. Mas há outras pessoas que não. E, portanto, aqui a questão também mais de como o tipo de personalidade, o tipo de experiências, o tipo o quão grave a pessoa percepciona como aquilo seja com aquela informação, não é? Tudo isso tem um impacto muito grande. Mas está, é algo que é tão novo que são eles que estão a lidar com isto, não é? Eu tenho uma fotografia dos 5 anos em que a minha mãe achou por bem eu ir vestido de sevilhana
que eu detesto, não é? Mas aquilo circula por pouca gente, não é? Agora, vocês multiplicar aquilo por, principalmente em determinada idade, ia ser E não desagradável. dependerá também da relação que esse jovem adulto ou jovem adulta tem com os pais. Porque se tiver uma boa relação com os pais, se calhar até basta pedir e percebe que quando partilharam a fotografia não foi com nenhuma má intenção. Se a relação não for propriamente boa, se calhar terá de partir por uma ação um bocadinho mais drástica, mais legal. É uma questão de percepção mesmo, é uma questão de, lá está, a questão da relação é que é sempre muito importante, porque se... Uma coisa é a pessoa descobrir aos 18 anos e ela ir parar ao grupo de amigos, obviamente que isso é grave, mas se ela já teve contacto com aquilo e sabe que existe, se calhar vai-se preparando e pode também não gostar, mas está mais preparada, não é uma informação nunca que se goste, não é? Mas é altamente subjetivo. Quando é adolescente já começa a dar ali uns toques aos pais, se calhar convém não partilhar as fotografias minhas. Mas é importante isso que disse, é o tipo de relação que nós temos com as pessoas e que vamos construindo, em que muito provavelmente um pai, se estiver atento à filha numa situação dessas, ou ao filho, por volta dos 10 anos começa a perceber se ele gosta daquela situação e se não gosta, e pelo menos não continua a fazer aquilo ou tenta resguardar. Portanto, essa é uma questão de relação, de quando é que nós estamos atentos ao outro, quando nós estamos dispostos a mudar determinado tipo de coisas que achamos que se calhar até fazem sentido também pelo outro, esta questão da empatia e percebemos que o outro como pessoa também importa também para nós. Mais alguém tem alguma questão? Por favor. Relativamente à primeira questão, acho que é importante diferenciar o direito ao pagamento da questão de publicação de conteúdos ilegais por parte de terceiros e pedirmos que esses conteúdos sejam retirados. Porque o direito ao pagamento, eu se voluntariamente publico os meus dados numa rede social e depois deixo de querer usar a rede social e solicito que sejam eliminados os dados, não há aqui um dano. Eu livremente publiquei as minhas fotografias, deixei de querer estar naquela rede social, muitas pessoas decidem de um dia para o outro, já não quero estar numa rede social, solicitam o pagamento dos dados, tudo bem, não, acho que aqui em princípio não há uma questão de dano para essa pessoa. Outra questão que estávamos a falar é a disseminação de conteúdo ilícito, por exemplo, do conteúdo pornográfico que é disseminado. Nesse caso, obviamente, não se aplica tanto o direito ao pagamento do ponto de vista da proteção de dados, mas um pedido de remoção de conteúdo ilícito, porque é uma prática que constitui mesmo crime de devassa da vida privada e ofensa ao bom nome, eventualmente, à honra, difamação, e, portanto, estamos perante uma situação diferente. Nesse caso, do ponto de vista jurídico, obviamente que existindo um dano, eventualmente psicológico, pode-se sempre recorrer à via judicial e pedir uma indenização, dependendo do caso, à rede social, se não tiver agido dentro dos trâmites da lei, e, se for possível, identificar a pessoa que publicou o conteúdo contra a pessoa que publicou o conteúdo. Danos que isso pode ter em termos psicológicos, deixo aqui para o meu colega, mas deixe-me só, aproveito já para responder à segunda questão, das listas de dívidas. Neste caso, eu não sei os contornos do caso do senhor espanhol, não conheço o regime jurídico espanhol, não sei em que termos é que uma dívida à Segurança Social é publicada, a publicação é feita para que todas as pessoas possam consultar. Em Portugal temos, por exemplo, a Central de Responsabilidades de Crédito, que permite aos bancos consultar os créditos que as pessoas têm. Uma lista de dívidas, em princípio, é algo que nem deve existir. Ou então, se existe, tem que ter um motivo. Porque é que uma empresa cria uma lista de dívidas? Voltamos à questão que eu estava a falar. Tem que haver uma finalidade que permita eu criar essa lista de dívidas. Portanto, eu primeiro tenho que saber porque é que a entidade que criou a pretende criar, qual é que é a finalidade, para identificar um fundamento jurídico que me permite criar essa lista de dívidas e depois identificar as situações em que eu posso partilhar essa lista de dívidas. Eu, por exemplo, já tive situações que tive que analisar de empresas que gostavam mesmo de criar essa lista de dívidas para partilhar com um grupo de empresas. É difícil de justificar. Portanto, para eu dizer como é que se deve agir, tenho que também saber porque é que tem que existir essa lista de dívidas, que é algo que eu acredito que na prática não exista. Pelo menos fora do âmbito legal da Central de Responsabilidades de Crédito, como diria. Falar um caso simples de jornalismo.
uma celebridade ou uma figura política é acusada, como estávamos a falar, de julgamento público, é acusada de um crime. Essa figura pública pode dizer: eu quero que todos os jornais apaguem informação sobre esta situação. E aqui tem que haver a ponderação da liberdade jornalística e, consequentemente, da liberdade de expressão. As pessoas têm direito a saber determinadas situações. Outra questão é: José Maria Alves Pereira, ninguém me conhece, e um jornalista passa o dia no tribunal criminal e verifica que eu estou envolvido num crime e publicita. Qual é que é o interesse para o público em saber que José Maria Alves Pereira está envolvido potencialmente num crime? Diga? Liberdade de informação, mas também poderá estar em causa a liberdade de expressão. Não lhe consigo dar um exemplo prático, mas... Mas olha, há uma coisa que funciona muito mal, que é quando, imagina, um jornal, o Correio da Manhã, vá, sim, por acaso, o Correio da Manhã publica uma notícia a dizer: José Manuel Pereira roubou o Banco de Portugal, não é? Vem em grande destaque a tua foto, diz lá que tu roubaste o Banco de Portugal. E depois tu colocas um processo contra o Correio da Manhã, percebes então que tu não roubaste o Banco de Portugal e está claro, tu ganhaste a ação contra o Correio da Manhã. Então o que a lei acho que diz é que o Correio da Manhã é obrigado a colocar com o mesmo formato, a dizer: José Manuel não roubou o Banco de Portugal. Mas isso nunca acontece. E acho que a lei... Se acontece ou não, já não sei. Não, nunca acontece, não é? Mas voltamos Porque isso é que devia acontecer. Se, de facto, esse passado tiver relevância para o exercício do cargo político, poderá então colocar-se a questão de ter interesse para o público. Se for uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos, que não tem qualquer relevância, a pessoa já recuperou totalmente, isto é a minha opinião pessoal, como advogado seria o que eu defenderia, não parece que exista interesse em essa informação se manter disponível. Isso já é outra questão de que motiva os jornais a publicar certas notícias. Discutíamos antes de iniciar esta discussão de porque é que se vêem tantas notícias negativas. Do ponto de vista jurídico, já não tenho explicação para isso. Tivemos dois casos recentes. Aí tem a ver com os leitores, eu explico. É muito fácil de analisar entre a audiência de notícias positivas e a audiência de notícias negativas. Quer queiramos, quer não, o ser humano gosta de sangue. E, portanto, todas as más notícias, todas as... Ai, aquele... Vocês viram o que é que ele fez? Sim, faz parte do ser humano, quer queiramos, quer não. As notícias negativas, as notícias a deitar alguém abaixo, quer queiramos, quer não, têm muito mais audiência do que as notícias positivas. Eu não estou a dizer que são todos, estou a dizer que é a generalidade. Eu também não leio notícias. Não é alguma notícia, alguma pergunta? Continua a ser dados da vida privada e da vida pessoal, e na perspectiva da relação laboral entre trabalhador e entidade patronal, se não tiver impacto nessa relação, ou seja, não seja, por exemplo, se alguém fosse sair à noite e publicar uma saída à noite, em princípio não tem qualquer impacto na minha relação com a minha entidade patronal. Outra questão é se eu fizer um julgamento público ou ofender o meu chefe, a dizer mal da minha empresa. Isso já são questões diferentes, que é outro... Era precisamente isso que eu ia perguntar, porque às vezes há pessoas que comentam inclusivamente medidas e às vezes até negócios nas redes. Isso é outra questão. Não deixa de ser um dado pessoal, não deixa de ser vida privada, mas já tem um impacto que, em determinadas circunstâncias, a entidade patronal pode utilizar para efeitos disciplinares. Eu não sou advogado de direito laboral, portanto não sei em específico qual é que é o impacto, mas sim, em determinadas circunstâncias pode ter impacto nessa situação. Mas é algo bastante interessante, porque deixem-me partilhar aqui dois dados convosco. Eu tenho um filho que está agora no 11º ano e nós, algures, no processo académico dele, tivemos a ver a hipótese dele ir para os Estados Unidos com uma bolsa de desporto. E quando estávamos a ver os critérios de seleção, um dos critérios que lá dizia era que o perfil das redes sociais
era um critério de exclusão, ou seja, se eles excluíssem qualquer tipo de comportamento que não fosse congruente com aquilo que era aquela universidade, que eles tinham o direito de ser um motivo de exclusão para a candidatura. Dizer-vos também que há determinado tipo de empresas, não sei se é legal ou não, mas eu sei que isto, por vezes, é prática, que dizem que, como critério de inclusão, tem que ter a rede social. Não ter a rede social é visto pela entidade como algo que tem algo a esconder. E, por fim, dar-vos um exemplo do que eu conheço da minha rede, de alguém que estava de baixa, que não estava a trabalhar porque tinha tido uma grave lesão, e quando foi postar ou seja, não podia trabalhar por causa disso, e quando começou a postar que estava em festivais com a mesma lesão, a entidade patronal pegou naquela informação que postou como pública e utilizou como motivo para Sim, poder... Está a falar, se tiver impacto na relação, eventualmente poderá ser Mas esta utilizada. dimensão é muito importante, porque aquilo que nós pomos, muitas das vezes, o impacto que vai ter nos nossos filhos daqui por 10 anos, até nos processos de recrutamento. Isto é algo dúbio e que tem impacto, lá está, que tem impacto. Só uma questão, relativamente à questão que está a falar dos Estados Unidos, é um regime totalmente diferente e nos Estados Unidos não se aplica o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e é inclusivamente considerado pela Comissão Europeia como um país que não fornece medidas de salvaguarda equivalentes à União Europeia. Portanto, as transmissões de dados entre a União Europeia e Estados Unidos da América está sujeito a regras específicas. Portanto, tem que haver só fazer essa nota porque tem regras mais permissivas, digamos assim. Há mais alguma questão? Ainda temos, se calhar, 2 ou 3 minutinhos. Não, já estou a dizer que não. Vamos terminar. Pronto. Então, olha, muito obrigado por terem estado aqui. Eu creio que foi uma conversa muito esclarecedora, mas que ainda deixa muitas questões em aberto. Portanto, vamos ver, o futuro dirá o que é que vai acontecer. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. Obrigado.